A lógica nos implica em pensar que se esse princípio é inteligente, formador e único, as dimensões da qual ele se expressou e se fez têm que imprimir a sua natureza. Hoje nós iniciaremos um módulo bem importante. Eles são teorias de funcionamento da realidade. Essa aula de hoje, na verdade hoje eu vou gravar as duas últimas aulas desse módulo. Deixa eu tirar isso, porque provavelmente eu vou iniciar uma fase que eu vou ficar muito ocupado na minha vida pessoal. Então, muito provavelmente as duas aulas que eu vou gravar hoje serão as duas que vão fechar esse módulo. Acho que eu já fiz várias aulas básicas que foram muito interessantes. Teorias de funcionamento. Eles são conceitos de percepção de como meu cérebro compreende a realidade. Então, basicamente, eu sintetizei formas de como a minha mente analisa e percebe o mundo. Demorou mais ou menos uns 3 anos, desde que eu ganhei consciência, para eu perceber e analisar a possibilidade desses fenômenos. O que isso significa? Eu tento colocar aqui no slide um resumo do pensamento, mas eu acho que é interessante digredir esse pensamento. Vamos lá. Desde que eu ganhei consciência, tem alguns anos isso, mais ou menos 3 anos da minha vida foram só de análise. Porque os fenômenos iam ocorrendo, em vez de eu só deixar eles se imprintarem em mim, a consciência me fazia perceber, catalogar esses fenômenos e ver que existia uma similaridade entre eles. Então, durante mais ou menos esses 3 anos, vamos colocar de 2021, 22 e 23, eu ia só percebendo e sendo influenciado por eles. Eu não tinha capacidade de me expressar perante eles, porém eu ia catalogando e eu comecei a analisar a possibilidade de que eles tinham causas, consequências e relações. Depois de mais ou menos foram 2 anos de agrupamento de fatos e testes. Depois que eu comecei a catalogar os fenômenos que eu observava na realidade, para saber se essas minhas catalogações e análises eram verdadeiras, eu tinha que, primeiro, ver eles incorrendo na realidade, então ver eles se repetindo, e depois testar aqueles que eu conseguia testar na minha vida e nos meus campos de influência, para saber se existia uma intrínseca ligação entre eles. Depois de perceber que eles eram reais e que minha análise da realidade era lógica, eu passei o último ano, até 2026, até hoje, sistematizando essas percepções de fenômenos em nomenclaturas e sistemas teóricos, porque eu acho interessante explicar o significado de algumas palavras que eu uso repetidamente, mas que eu uso com significados muito específicos. E eles são necessários para entender como essas teorias que eu vou mostrar para vocês se interrelacionam com a realidade. A primeira nomenclatura que é muito diferente é aletheia. Aletheia vem do grego, significa realidade. É realidade em grego antigo. Porém, eles usavam essa realidade de uma forma diferente da que nós concebemos hoje no mundo ocidental contemporâneo. A aletheia para eles é realidade manifestada. Tudo que existe é realidade, é verdade. Verdade e realidade para eles são 2 conceitos indissociáveis. Então, por exemplo, esse caderno existe na minha mão. Eu percebo ele através dos fenômenos que ele me infringe e de como os meus órgãos sensíveis conseguem captar esses fenômenos. Ele é verdade. Isso é verdade. Porque isso é realidade. Tudo que existe é verdade porque é realidade. Então, aletheia significa isso, realidade total manifestada. Visível ou invisível, material ou abstrata, conceitual ou virtual. Tudo que os meus sentidos conseguem captar e conceber e interagir,
E retrointeragir, direto ou indiretamente, é realidade, é verdade. Então, outro significado de aletheia, além de realidade, é verdade. Para os gregos é sinônimo. A outra é Deus. Quando eu falo Deus nas minhas teorias, eu quero dizer a inteligência primordial que rege, manifesta, engloba e dá substância a todos os sistemas da verdade, da realidade manifestada. Eu não estou falando de uma mitologia específica, de um ser específico. Quando eu falo sistema, isso é muito importante, porque muito das minhas percepções da realidade se baseiam na percepção dos sistemas. Sistema é um encadeamento de ação pré-ordenado à consciência. Ou seja, ele é um sistema de ações que se sobrepõem na realidade em aletheia. E eles são pré-ordenados à consciência, ou seja, eles não têm consciência e inteligência em si mesmos. É como se fosse uma programação que alguma inteligência pré-ordenou para que funcionasse daquela forma, encadeada. Sendo assim, nós podemos conceber como uma inteligência mecânica, mas não é uma inteligência consciente. Eles são rítmicos, padronizados e circulares, ou seja, eles se repetem. Não existe um sistema que só existiu uma única vez e nunca mais existiu. Os sistemas, eles sempre se encadeiam e se repetem. Sistemas, eles podem se dividir em dois conceitos muito importantes, aos quais eu me baseio muito a minha leitura da realidade. Um é o conceito econômico. É a relação de recursos energéticos que existe entre um ser e um sistema. Essa relação de recursos energéticos, os recursos energéticos podem ser condensados, ou seja, materiais, ou fluidos, energia pura, de um espaço. Ou os sistemas podem se dividir em entes. O que é um ente? Quando eu falo nas minhas explicações, o que seria um ente? Um ente é uma forma existente, seja ela consciente ou não. Por exemplo, essa xícara é um ente. Ela existe como forma dentro de vários sistemas que se interpolam. Ou seja, é um corpo. É um fruto de um sistema. Para gerar isso aqui, esse ente, são necessários vários sistemas: químicos, físicos, atômicos, temporais, culturais, humanos, para gerar esse ente. Então, ele é um fruto de vários sistemas, englobado em uma análise específica. Depois nós vamos discorrer mais sobre isso, mas a princípio é isso. Eu não vou ficar entrando muito nessas formas. O que seria um ser? Um ser já é um ente, só que com algum nível de capacidade de percepção de aletheia da realidade. É como se fosse um ente. Lembra, tem sistemas, os sistemas geram entes. Pode ser qualquer coisa na criação. A partir do momento que um ente ganha algum nível de consciência, de percepção da realidade à sua volta, ele se torna um ser. Então, quando eu falo ser, é um ente que tem algum nível de inteligência, de consciência. O que seria inteligência ou intelecto? Para mim são sinônimos. É a capacidade de percepção da realidade em um ser individual. Ela é sempre gradual, progressiva, crescente e relativa. Gradual porque você pode organizar a inteligência em graus. Progressiva porque a tendência é que quanto mais informação um ser consiga captar, a capacidade de percepção dele cresce. Então ela é progressiva, ela é crescente, ela é gradual, ela pode ser organizada no universo em graus que se sobrepõem. E ela é relativa, porque cada ser tem uma capacidade de inteligência, um intelecto diferente. Nós poderíamos sintetizar isso como consciência. Essas são basicamente essas nomenclaturas que se organizam para que vocês possam entender as teorias que eu vou passar para vocês. Aqui eu vou passar só o básico delas. Depois nós vamos fazer mais explicações em relação às sínteses mais complexas delas. Bom, a primeira teoria que eu uso para analisar a realidade, que eu percebi que o meu cérebro e que a minha inteligência usam para organizar esses fenômenos que nós chamamos de realidade, é teoria da natureza, da dupla natureza una. Por que dupla natureza una?
parece um paradoxo, mas na verdade não é. É dupla natureza porque tudo que meu cérebro concebe, ele consegue compreender que existem dois princípios que organizam todos os entes da natureza. Esses dois princípios formam o ente. Então, é uma dupla natureza que se faz una naquela forma. Por isso que tem esse nome. Todo ente sendo informação determinada, informação condensada de um sistema. Por exemplo, essa caneta é um ente, essa xícara é um ente, os astros são entes, tudo na natureza são entes. Todo ente, em todo o cosmos, por cosmos nós podemos colocar como dimensões, universos, pensamentos, formas e arquétipos. Todo ente pode ser dividido, pela visão humana, em duas partes: conceito e estética. Conceito são conjunções que os sentidos não captam. Então, por exemplo, toda a história que levou à formação desse ente aqui, todas as cadeias de fluência que foram necessárias para gerar esse ente, é o conceito. Isso tudo está imprintado dentro da possibilidade de existência disso aqui. Então, quando nós vemos um ente, qualquer ente na natureza, nós podemos, analisando ele, interpretar todas as relações abstratas que levaram esse ente a ser no universo. A estética já é a conjunção que os sentidos captam. Então, para nós interpretarmos o conceito de um ente, nós precisamos usar a nossa inteligência, infringir o nosso raio intelectual naquele ser. Já para nós percebermos a estética de um ente, nós apenas precisamos usar os sentidos. Então, quando nós vemos a forma dessa caneta, as cores dessa caneta, o material do qual ela é feito, nós estamos utilizando os nossos sentidos. Isso seria a estética dessa caneta. Já todas as conjunções químicas, físicas, históricas, todas as outras, que nós não podemos interpretar apenas com os nossos sentidos, mas que com a nossa inteligência nós podemos compreender, através de uma análise bem feita, é o conceito, a alma, o que dá sentido a essa caneta. A xícara que vocês estão vendo aqui, conseguindo captar, através de cores, formas, som, isso é estética desse ente. Agora, tudo que foi feito para levar isso aqui a ser, o ser humano ter que fazer isso, o ser humano estava influenciado por cadeias e condições históricas, econômicas, sociais. Ele teve que usar elementos químicos da natureza, como a argila, como a cerâmica, para formar a louça. A louça também teve uma história de formação para que ela fosse descoberta pelos seres humanos. As composições químicas e físicas que existem aqui nesse ente, do material a qual ele é feito, dos minerais a qual ele é feito, das moléculas e átomos que esses minerais são feitos. Eles necessitaram de tempo para se formar na natureza e para que pudessem interagir na natureza e formar essas moléculas, esses átomos. Isso é conceito, é o que embasa a formação desse ente na natureza. Tudo na natureza e no cosmos pode ser interpretado dessa forma. Tudo. Desde cadernos, até astros, até corpos celestes, até animais, até átomos. A outra teoria é a teoria dos sistemas. Tudo na natureza e da realidade são sistemas, a não ser a vontade, que parte da inteligência. Tudo na natureza geletéia da realidade, da verdade, da manifestação, funciona através de sistemas. Desde, por exemplo, uma célula. Isso daqui é um sistema. É um sistema porque são cadeias que se interpolam, cadeias de ações que se interpolam, que são rítmicos e cíclicos. Esse sistema, ele tem capacidade de adição e subtração de entes dentro dele. Esse sistema, englobado, ele forma outros sistemas. Se nós formos ampliar a nossa capacidade, a nossa lupa, se nós pegarmos o zoom que está analisando esse sistema aqui,
e resetarmos ele, nós compreenderemos que esse sistema forma outro sistema na natureza, outro corpo. Isso é um corpo. Esse corpo, junto com diversos outros corpos semelhantes, forma outro sistema, outro corpo. Esse corpo, esse aqui, junto, forma outro sistema na natureza. Através das relações que esse sistema aqui realiza com outros sistemas semelhantes, de natureza semelhante, ele cria outro sistema. Através da relação que esse sistema realiza com outros sistemas semelhantes, ele cria outro sistema superior a ele, que são outras cadeias de influência. Ou seja, esse sistema é o encadeamento de ações pré-ordenados à inteligência e à consciência, de forma organizada, rítmica, padronizada e circular. Tudo na natureza da realidade de Aletheia se encadeia através de sistemas. Desde uma célula até os astros, até os átomos, até os animais, os fungos, as plantas, até a sociedade humana. Tudo são sistemas. Esses sistemas têm uma inteligência mecânica intrínseca que faz com que eles funcionem, adicionando ou subtraindo elementos em si, para que se mantenham existentes dentro de uma matrix. Uma célula é um sistema, um animal que essa célula forma é um sistema, o ecossistema que ele forma dentro de um ambiente, se relacionando com outros animais, outras plantas, que são outras células, também são outros sistemas. Então você vê que são cadeias de sistemas que existem dentro de sistemas maiores, dentro de sistemas maiores, dentro de outros sistemas maiores. Se nós ampliarmos a nossa percepção, nós vamos ver que existem sistemas, e se nós formos diminuindo essa percepção, nós vamos vendo que esses sistemas vão diminuindo também. Onde eu parei? Tudo em Aletheia pode ser resumido e catalogado em sistemas. A única coisa na natureza da realidade que não são sistemas é a vontade. Vontade aqui eu ponho como energia focada através da inteligência. Logo, a vontade é um fruto da inteligência. É a única coisa que infringe um sistema. Tudo na realidade são sistemas, a não ser aquilo que é dotado de vontade. A outra teoria é a teoria das esferas de percepção e influência. Tudo na natureza da realidade são campos de percepção. Cognição é percepção de mais camadas de informação no mesmo ente. São conhecimentos tão abstratos que às vezes nem eu consigo sistematizar eles a ponto de passá-los adiante, mas eu vou me esforçar ao máximo. Todo ente na natureza, ele é dotado de diversos campos de percepção graduais. Esses campos de percepção, eles são campos de informação. Essa informação, ela só é apreendida à medida que o ente apreensor desenvolve órgãos e capacidades de notar e aprender essas camadas de percepção. Eu sou um ente, um ser dotado de inteligência. À medida que a minha inteligência capta esse ente, essa caneta, por exemplo, eu consigo analisar diversas camadas de influência e percepção que levaram esse ente a ser, ou seja, a totalidade da natureza desse ente. Olha o que eu escrevi aqui. As dimensões de percepção que não temos são apenas relativas aos sentidos ou à agudeza destes que nos faltam. O mundo abstrato é um tipo ampliado de dimensão, a qual os animais não têm. O futuro e o passado, o tempo e a vontade são outras percepções que os animais não têm. O que eu estou propondo aqui é que a única diferença entre os animais e o ser humano é que o grau de inteligência que esses têm não conseguem perceber, não conseguem cognoscer. A capacidade cognitiva deles não é suficiente para perceber determinados campos e corpos de influência que essa caneta tem, que nós compreendemos. A inteligência humana consegue compreender camadas de influência que se projetam no tempo e no espaço.
os animais só conseguem compreender o tempo e o espaço. À medida que o espírito ganha familiaridade com a experiência humana, à medida das vidas sucessivas que ganha, a inteligência, a capacidade cognitiva, a capacidade de perceber as camadas de influência do mesmo ser, do mesmo ente, ela cresce à medida que o espírito, a força inteligente, vai se fazendo cada vez mais preponderante dentro da experiência humana através de vidas sucessivas. Eu teorizo que a única possibilidade de um ser animal que tem uma inteligência, não sei se vocês conseguem ver aqui, que tem uma certa inteligência, progredir, a única forma dessa inteligência aqui conseguir compreender mais camadas de percepção, mais dimensões de percepção dos entes de aletheia, da realidade, ganhando mais órgãos de percepção da faculdade, de faculdades de percepção dos fenômenos. Só que ele está limitado por esse corpo, essa inteligência está limitada por esse corpo. O cérebro que esse corpo tem é o limite para essa inteligência. Logo, a única possibilidade, já que nós vimos que a inteligência no universo ela é progressiva, são camadas de informação que se complexificam através da entropia, a única possibilidade dessa inteligência ganhar mais graus de contemplação da realidade e de campos de informação seria ela ganhar mais órgãos. Só que se esse corpo, se esse conjunto de órgãos, se esse sistema, se ele está limitado por esse sistema, mas a única possibilidade que essa inteligência teria de se aplicar a essas regras aqui, que nós já percebemos que fazem parte da realidade, seria, logicamente, com a transmissão dela para outro sistema que tenha mais faculdades de percepção dos fenômenos da realidade. Ou seja, reencarnação. É a única coisa que explica a progressão das inteligências na realidade. Não consegui pensar em outra. Todo ente é como se fosse uma cebola. Quanto mais consciência e camadas o ser percebe, mais se percebe as inter-relações entre camadas. Qual é a diferença dessa inteligência para essa inteligência? É que essa inteligência tem mais órgãos e faculdades para a percepção das diferentes camadas que existem no ente. Tudo na natureza de aletheia pode ser dividido entre conceito, a forma abstrata, e estética, a forma de um ente, que se formam em um ente. Esse ente é englobado em sistemas, que são formas mecânicas proto-inteligentes que se interrelacionam através de divisões, de adição e subtração para aquele ente existir na natureza da realidade. Através da inteligência, nós conseguimos captar diferentes esferas de influência, de percepção da realidade dos entes que existem na malha da realidade. Agora, nós vamos entrar na teoria da semelhança das realidades. Tudo na realidade, tudo na natureza do mundo, do cosmos, tudo em aletheia, tudo manifestado, é semelhante. Como eu posso explicar isso através... É uma coisa tão abstrata. Como eu posso explicar isso através da linguagem? Eu escrevi aqui, quando eu estava inspirado. A assinatura da pintura de uma dimensão tem que ser a mesma na outra dimensão, já que o artista é o mesmo. Isso é poético, isso é mitológico. Como eu posso explicar isso através da lógica? Nossa, é muito difícil. Preciso de café. Vamos começar do início. Tudo na natureza provém de um efeito primeiro. E esse efeito deu origem a outros efeitos que foram se sobrepondo, se complexificando. Nós podemos dizer que esse efeito é inteligente, porque tudo na natureza é regido através de sistemas que têm proto-inteligência. Esse efeito tem que ser mais inteligente que a nossa inteligência, que é fruto disso, que é uma partícula minúscula do efeito.
Tudo isso aqui, na verdade, são diferentes mecanismos que o ser humano pode usar para sistematizar uma coisa só, a aletheia, a realidade. Logo, tudo na natureza da realidade funciona através de processos semelhantes, porque é a mesma coisa. Partiu de um mesmo ente, partiu de um mesmo ser. Tudo que esse ser extrapolou ou diminuiu, tudo que a inteligência primordial usou para se expressar, tem que ter a mesma natureza de processos lógicos englobados ali. As expressões da inteligência são apenas apêndices daquele organismo. É a mesma coisa que dizer que existe similaridade entre uma mão e outra. Óbvio que existem. Elas são ligadas a mim. Elas são expressões do meu organismo. Tem que haver similaridade entre elas. Elas só são apêndices do mesmo corpo. A lógica nos implica em pensar que se esse princípio é inteligente, formador e único, as dimensões da qual ele se expressou e se fez têm que imprimir a sua natureza. Logo, os princípios formadores de um ente que foram usados para originar esse ente na realidade, no espaço, no tempo, na conjuntura social, econômica, política, química, física, todas as camadas de influência para criar esse ente, os mundos se interpolam, porque na verdade os sistemas que foram usados para formar esse ente são diferentes camadas de percepção do mesmo ente. À medida que essa inteligência cresce, ela vai percebendo que na verdade mais camadas de interrelações existem entre o ente e os sistemas que o englobam. Todas as dimensões de percepção de um ente são, na verdade, dimensões de complexidade de percepção do observador. O ente é o mesmo, ele não muda. E suas camadas de percepção são infinitas. À medida que sua consciência, que sua inteligência cresce, que seu intelecto cresce, as camadas de percepção que você vai perceber do mesmo ente, elas são infinitas. Cada vez mais você vai perceber mais interrelações que existem na mesma coisa. Então não existe dimensão. Essa coisa de dividir o mundo em dimensões é uma das coisas mais primitivas que existem. Não existe dimensão espiritual ou dimensão material. Não existe dimensão política ou dimensão social. Não existe dimensão teórica ou dimensão prática. Todas essas dimensões são focos em sistemas diferentes. Os sistemas são camadas de percepções diferentes de um mesmo ente. No final, tudo é a mesma coisa. Só existe ente e consciência. Quando você pega os processos de uma camada de percepção, eles têm que ser os mesmos em essência e lógica que a outra, que é superior a ele, que é mais complexa. Porque todos eles são usados para formar a mesma coisa, a mesma forma no universo. As leis que regem o mundo abstrato, da consciência, da percepção temporal, têm que ser as mesmas leis e princípios que regem o mundo das formas e das causas e condições. Porque o pintor é o mesmo, a origem dinâmica é a mesma. A inteligência primordial que se expandiu para reger todas essas diferentes camadas de percepção é a mesma. Então nós estamos analisando, na verdade, o mesmo ente, que é Deus, a realidade, a aletheia. Só que nós estamos analisando através de condensações de percepção diferentes. Princípios organizadores têm que ser os mesmos, não os sistemas. A teoria das semelhanças, da semelhança das realidades diz que se você analisa uma realidade, seja ela qual for, social, política, biológica, filosófica, os princípios básicos que embasam a existência dessa realidade na manifestação, eles podem ser pensados e projetados em outra realidade. E se você ver, eles vão funcionar, eles vão se encaixar. O princípio de leitura que você usa para um, quando projetado na outra, ele vai se encaixar, porque na verdade você está analisando o mesmo ser, que é Deus. Aí nós chegamos na teoria da economia. Esses 4 teorias maiores, isso são teorias. Como eu disse, eu não sei se isso realmente funciona. Eu projetei isso na realidade e vi que isso tem princípios lógicos e básicos. Só que eu não sei, eu não vou ter a presunção de dizer que isso aqui é uma base de explicação para a realidade.
Mas à medida que eu fui comparando e projetando e sistematizando isso aqui, eu vi que isso faz sentido. Se você perceber, essas teorias fazem sentido para a análise da realidade de forma lógica. Essas 4 teorias, elas são gerais. Elas podem ser usadas para analisar o sistema como um todo, a realidade como um todo. Já a teoria da economia, ela funciona apenas para os seres, ou seja, para as camadas de condensação da realidade que têm inteligência individual. Os seres biológicos, os seres vivos, poderíamos chamar assim. Analisando energia, nós vamos ver que energia no universo é algo limitado. Seja energia química, seja energia física, ela é limitada. Ela é um pacote de informação. Energia é pacote de informação condensada. Ela é limitada, ou seja, ela é condensada. Ela não é infinita. O universo não é algo único. Ele é dividido em diversos tipos de manifestação. Logo, existem limites e energia é algo limitado. A relação do ser com a disponibilidade. O que é disponibilidade? Presença, acesso e capacidade de transformação dessa energia. A relação do ser com essa disponibilidade de recursos do ecossistema para sua homeostase gera a economia. Economia não é dinheiro. Economia é uma lei natural. É uma teoria que explica a dinâmica do ser com a realidade. Porque se energia é algo limitado, o ser que precisa dessa energia para funcionar, o ser que é um sistema que precisa de adição e subtração de elementos para que funcione, para que continue existindo mecanicamente na natureza da realidade, a relação desse sistema com a disponibilidade de recursos dos sistemas que englobam ele, ou que estão na mesma dimensão dele, rege como esse sistema vai existir, qual vai ser a natureza dele na realidade. Aí nós podemos definir outra percepção, a de que, baseado nisso tudo que eu expliquei, vai ser muito difícil falar tudo isso de novo. Forma e função são a mesma coisa. E que volta naquela mesma teoria, naquela mesma percepção. Conceito e estética. Nada mais é do que outra forma de falar. Forma e função. Quer dizer, conceito é função, forma é estética. É a mesma coisa, é um ente, é um sistema. No final são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa, para a mesma funcionalidade. A relação de disponibilidade de recursos que um sistema exterior tem sobre um sistema inferior vai determinar como aquele sistema inferior se comporta, qual vai ser a sua forma e qual vai ser a sua função. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não existe livre-arbítrio ainda em sistemas. E que dentro dos seres, que são sistemas, a organização dos seres vivos é determinada pela relação que eles têm com a disponibilidade de recursos no ecossistema, ou seja, no sistema superior àquele ser. A homeostase é nada mais é do que a quantidade de recursos, essa relação se estabelece entre o ser com a excreção ou adição de recursos exteriores de outros sistemas para a existência e equilíbrio daquele sistema, daquele ser. E o que eu estou propondo aqui, na economia, é que a economia nada mais é do que a função e a forma que esse ser adquire baseado na disponibilidade de recursos que existe na natureza. É muito complexo. Quem é burro não vai perceber, nem vai entender o que eu estou querendo dizer. Associado a isso, nós podemos infringir, logicamente, que a homeostase do animal humano ela envolve características mais complexas do que a homeostase do indivíduo animal puro. Um animal puro, ele vai se basear apenas na sua homeostase química. A homeostase do animal humano, ela envolve desejos. Basicamente, com isso nós formamos a teoria da economia. Tudo na natureza dos seres, que são sistemas dotados de inteligência, como nós já vimos, ela é baseado em regulações econômicas. Essas regulações econômicas determinam a forma e a função dos seres.
E a forma e a função dos seres tem uma relação intrínseca com os sistemas que circulam ele, sejam no mesmo nível, sejam superiores ou sejam inferiores em camadas de influência. Já a homeostase do ser, que é o humano, envolve camadas diferentes da homeostase, que é apenas química. Ela envolve desejos. A única coisa que existe em Aletheia, na realidade, que é diferente dos sistemas, tudo são sistemas, que não pode ser englobado como sistema, é a vontade. E a vontade nada mais é do que a expressão de inteligência, e que a forma e a função dos seres na natureza está relacionada com os sistemas a qual eles são englobados. E esses sistemas vão mudando à medida que o ser vai adquirindo mais consciência e percepção e cognição dos próprios sistemas ao qual ele é submetido, da qual ele é feito e da qual ele submete e se interrelaciona. Eu vou entrar mais especificamente em cada uma delas e como elas se projetam na natureza humana e na natureza social, política, biológica e coisas mais específicas para o indivíduo humano. Como nós podemos nos relacionar com essas teorias, como elas podem explicar o nosso mundo, facilitar a explicação do nosso mundo, principalmente. E é isso. Essa é uma aula que acabou ficando muito longa, porque ela é muito genérica, ela é muito abstrata. Traduzir esses conceitos que eu percebi através de sistemas, como eu falei, demorou anos. E para explicar eles para vocês foi mais difícil ainda, porque eu posso escrever tudo que eu compreendi num título, em exemplos. Só que manifestar isso numa linguagem que são símbolos condensados e limitados à experiência econômica, política e social de uma sociedade específica e histórica, é muito difícil. Vocês entendem? E eu tô até orgulhoso de mim mesmo que foi apenas em 1 hora. Poderia ter sido muito mais. Agora a gente vai para nossa aula de grego. E vou fechar esse módulo do curso e eu vou ficar muito tempo sem postar.